Olá, amigos! Chegando agora com a bênção de Deus para a sua vida, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Deus tem vida e vida com abundância para você. Eu sou o pastor Eliezer Meirelles, estou aqui para trazer o recado dos céus para você, essa palavra que vai te fortalecer, que vai trazer paz e tranquilidade para a tua mente, para o teu coração, porque muitas das vezes as aflições da vida tentam nos angustiar, tentam afligir mesmo o nosso coração, deixar a gente angustiado, aflito, nervoso, preocupado. Mas o segredo hoje é olhar para Jesus, é atentar, é fitar os teus olhos nele e naquilo que ele declarou ao teu respeito. Porque assim, irmão, você vai agir como aquilo que você já é. O que, pastor? Mais do que vencedor. Esse é o comportamento de alguém mais que vencedor. Ele olha para a palavra, ele olha para Deus, ele confia em Deus, ele sabe que em Cristo ele pode todas as coisas, porque Deus o fortalece. Amém? Vamos acompanhar aqui a história do Paulo Henrique. Vem comigo nessa hora, em nome de Jesus. Em 2020, a família de Paulo se muda para a cidade de Mauá, na região metropolitana de São Paulo. É então que ele começa a estudar a mente humana e passa a sofrer com alucinações. Eu comecei a ter alucinações auditivas e visuais. Então, basicamente, a minha realidade que eu vivi na minha crise é como se eu estivesse literalmente no inferno. Então, eu acreditava nisso, que as pessoas ao meu redor, no caso meus pais, os pastores, todas as pessoas do mundo, eu acreditava que eram, na verdade, demônios, que estavam ali para me levar literalmente de uma vez para que eu fosse condenado. Nós passamos um determinado tempo com ele, praticamente um mês e meio, que ele apagou. Ele não falava, ele não se alimentava, ele ficou um mês sem tomar banho. Ele emagreceu de uma forma que a gente estava para internação já. E um dos momentos que foi mais marcante para a gente foi no dia que ele, de repente, assim, ele começou a chorar sem parar. E essa crise começou 1h e foi até às 7 da noite. E eu falava, Paulo, o que está acontecendo, né? Ele falou, parece que tem voz, eu não consigo parar de pensar, parece que tem algo falando dentro da minha mente, né? Não consigo raciocinar. Você viu aí agora, né, o nosso querido amigo, o Paulo Henrique, querendo evoluir na vida, querendo avançar, e isso dando seus passos aí, estudando. Estudar é algo muito bom, ele querendo aprender, conhecer mais sobre a mente humana. E aí, nesse intervalo, nesse contexto, o nosso adversário, né, ele tenta ali bombardear a mente do nosso amigo Paulo, e é o que o inimigo sempre ele quer fazer, é nos parar. Ele não quer ver ninguém evoluindo na vida. Você pode ver que toda vez que você ou eu, nós começamos um projeto, sempre o inimigo vai tentar levantar alguma coisa. Isso me traz até a memória, quando pregamos ali na nossa igreja, sobre Sanbalate e Tobias, que ao ouvirem que Neemias estava ali na cidade, pronto para começar a erguer os muros, eles zombaram, escarneceram, fizeram um pouco de Neemias, fizeram um pouco do povo de Deus, querendo desacreditar da promessa. Mas o que interessa é que Neemias ficou firme. E é o que você e eu temos que fazer, nos apegar à palavra. Aqui o Paulo ainda não tem esse entendimento. Ele não conhecia ainda bem ao Senhor Jesus. Mas você que está aqui comigo agora, seja alguém que conhece muito ou pouco, o segredo já está sendo dado. Firma a tua mente em Deus. Busca encher a tua mente dos pensamentos de Deus, porque assim você vai evoluir. Você vai crescer, você vai avançar e vai conquistar para a glória do Todo-Poderoso. Nada nem ninguém vai te parar. Amém? Então vamos acompanhar aqui agora uma entrevista sobre esse assunto. Acompanhe comigo. A esquizofrenia é a doença mais grave da psiquiatria. Esse nome esquizofrenia vem de cisão da mente, né? É uma doença que, a partir dela, a pessoa muda completamente. Ela começa a apresentar sintomas psicóticos, alterações do pensamento, acredita que o pensamento pode ser partilhado por outras pessoas, a consciência de si mesmo é alterada e tem um curso crônico ao longo da vida. Mais comum é a paranoide, né? Que tem alguns sintomas, costuma ter delírios de perseguição, alucinações auditivas, né? São vozes, não são alucinações visuais, costuma ter também
O comportamento da pessoa muda, ela fica muito desconfiada, ensimesmada, e a esquizofrenia hebefrênica, que costuma começar numa idade mais jovem, na adolescência, tem um curso de muita desorganização do pensamento e também tem um curso um pouco mais grave. Quando a doença está começando, se desenvolvendo, é um período que nós chamamos de trema na psiquiatria. A pessoa começa a se sentir estranha, diferente, esquisita, sensação de que algo vai acontecer, e aí começam em geral os primeiros delírios, as primeiras alucinações, aí começa a implicar com o vizinho, estão fazendo macumba para mim, eu estou ouvindo uma voz, e assim começa. E daí em diante são vários delírios de todos os tipos que podemos imaginar, tem muito a ver com o meio cultural. Por exemplo, em tempos atrás, séculos atrás, se falava muito em bruxaria. Hoje em dia, especialmente no Brasil, os pacientes deliram muito com macumba, mas também deliram muito agora em tempos digitais com chips, com GPS, colocou um chip em mim, estão me monitorando. Tudo isso também depende do meio que a pessoa vive. A esquizofrenia em si não leva a óbito, mas se não estiver tratada, a pessoa pode se colocar em situações que ela pode correr risco de vida, como por exemplo, sair andando por aí, se colocando em risco, seja em autoestradas. Às vezes nós vemos pessoas andando na estrada e já desconfiamos que são pacientes psiquiátricos, ou se colocar em risco, em brigas e acabar sendo morto, né? Mas a doença em si não mata. O principal comprometimento da esquizofrenia também é na vida laboral. Dificilmente o esquizofrênico que não está bem tratado consegue voltar a trabalhar e ter aquela produtividade que ele tinha antes da doença. Você viu aí agora nessa entrevista com um doutor, um profissional na área, um psicólogo, falando acerca desse assunto, né? É um assunto grave, não pode ser menosprezado, ele deve ser combatido sim, e principalmente de forma espiritual. Nós sabemos que por meio das palavras, das sagradas escrituras, nós recebemos sabedoria e inteligência para poder vencer qualquer ardil do inimigo. Nós recebemos habilidade, capacidade para poder vencer qualquer tipo de mal. Eu quero ver com você agora, acompanhar aqui uma reportagem sobre esse assunto. Vem comigo nessa hora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1.600.000 pessoas sofrem com a esquizofrenia. Entre os anos de 1938 e 1933, o artista Arthur Bispo do Rosário foi diagnosticado com um tipo da doença, chamada de esquizofrenia paranoide. Arthur passou cerca de 50 anos internado em clínicas psiquiátricas devido à sua condição. Sequelas graves como surtos, perdas cognitivas e invalidez podem ser provocadas no paciente. Existem 6 variações dessa enfermidade: simples, paranoide, desorganizada, catatônica, residual e indiferenciada. Acompanhamos aí agora essa reportagem, né? Os dados são aí impactantes, alarmantes. É muita gente, às vezes, que está sofrendo com essas perturbações, esse mal na alma, na mente. E Deus não quer ver as pessoas assim. O Senhor, Ele providenciou o socorro para todos os seres humanos por meio de Cristo Jesus. Ele enviou o Filho dele para trazer salvação àquilo que estava perdido. Ele veio restituir ao homem a dignidade, a condição de maioral, de dominador, de verdadeiramente transformar cada um de nós em reis para reinar em vida. Sacerdotes para ter contato com o Todo-Poderoso, para clamar e Ele nos ouvir. Basta cada um de nós abraçarmos a Cristo Jesus, recebermos a Ele de todo o coração e as suas palavras. Nós precisamos crer sim em Deus, mas também crer nas palavras de Cristo. E assim, irmão, nós vamos viver em alto nível e é isso que Deus tem preparado para mim, para você. Vamos ver a continuação dessa história? Acompanhe comigo nessa hora. Quando, por exemplo, algum pastor ou qualquer pessoa chegava no meu portão, eu ouvia barulho de asas batendo. Às vezes à noite eu escutava sons de correntes arrastando aqui no corredor de casa. Paulo é então encaminhado a um psiquiatra
e diagnosticado com esquizofrenia. Medicação foram 2 anos praticamente. Ele começou a tomar o injetável porque ele não tomava comprimido, ele não comia nada, ele não estava se alimentando, nem água, nem nada. Tivemos que esconder, inclusive, a orientação da doutora, facas. Todo mundo se reunia à noite aqui para orar. Teve muitos homens, mulheres de Deus também, que ajudaram a gente em oração. Uma coisa que o pastor Jaime sempre cita, né? A gente não procura o Golias, mas se ele aparecer ali, a gente tem que se virar o Davi e derrotar, e com fé em Deus que o milagre acontece. Muitas vezes nós íamos para tomar medicação no CRAS, que essa medicação era caríssima. E a gente não tinha condições de arcar. Só que lá eram, assim, as pessoas loucas, doidas ali, ó, e eu falava, Deus, eu não aceito, meu filho não é louco, ele não vai ficar. E toda vez que eu entrava lá, eu falava, Deus, eu não aceito, ele vai sair disso aqui. Aí foi no ano de 2023 que começaram as crises de ansiedade generalizada. Eu ficava inquieto em todo lugar, eu não conseguia parar no serviço, eu não conseguia me concentrar. À noite para dormir, eu não conseguia, era uma dificuldade tremenda. Eu sempre tentava até imaginar alguma música cristã tocando de fundo na minha cabeça para mim tentar relaxar minha mente, só que ainda assim não dava certo. Você acompanhou aí a história do nosso amigo, né, se desenrolando. E todo problema pode ser superado quando a gente quer ser ajudado, quando a gente quer ajuda. Quando a gente abre o coração para Jesus, o Espírito Santo vem e ele faz a obra. Por isso que lá em Hebreus vai dizer, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Deus sempre tem aquele direcionamento, aquele remédio que vai tratar a tua mente, as tuas emoções, o teu coração, e você vai superar essa situação. Às vezes, quando a gente está no meio da situação, parece que é insolúvel, parece que não tem jeito, parece que nós não somos capazes, e verdade é que de nós mesmos não podemos. Mas em Cristo podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Quero liberar uma palavra de Deus para você. Está aqui em Isaías. Isaías capítulo 26, o versículo que nós vamos ler é o versículo 3. Vai dizer assim, ó, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Irmão, a nossa mente precisa ser firmada em Cristo Jesus, nas palavras dele. O próprio Deus vai declarar, eu conheço os pensamentos que tenho acerca de ti, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Deus tem sobriedade, saúde emocional, Ele tem equilíbrio para você. E tudo isso vem por meio dos pensamentos de Deus. Nós precisamos a cada dia conhecer os pensamentos de Deus e onde eles estão? Aqui nas Sagradas Escrituras. Jesus deixou essa carta bonita para a gente entender como ele pensava e o que ele pensava acerca de cada um de nós. Quando nós abrimos o coração e recebemos esses pensamentos, irmão, a história começa a mudar. Nós deixamos de pensar como um derrotado e começamos a pensar como alguém que é mais do que vencedor. Paramos de pensar como um mendigo e começamos a pensar como alguém que é rei e que está aqui para reinar em vida. Como um filho de Deus, uma filha de Deus, um herdeiro de Deus. Nós começamos a tomar posse de tudo aquilo que é nosso em Cristo Jesus. E a nossa mente tem que estar firme nisso, pensando, por isso que a palavra do Senhor vai dizer, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Essa pessoa será bem-sucedida em todo o seu feito. Então, querido, se fortaleça nesses pensamentos de Deus. Se firme nesses pensamentos. Pensamentos de paz, de saúde, de alegria, de felicidade, de conquista. O melhor que Ele já tem pensado e determinado para mim, para você. Vamos ver a continuação dessa história? Vem comigo nessa hora. É então que Deus toca no coração de Paulo para ir ao culto de libertação. Quando eu passei pela porta, aí eu ouvi a palavra, aquele louvor, o louvor que estava tocando na igreja também, eu já estava me acalmando. Então, quando a pastora ela começou a pregar, a palavra foi sobre ansiedade. Entregar toda a sua ansiedade nas mãos de Deus, deixar tudo nas mãos do Senhor, não se preocupar, não se inquietar. Então eu tomei posse daquilo. E foi até no dia que ela passou o manto. Então, quando eu toquei, aí, quando eu saí daquela igreja, eu notei que passaram 4 semanas e aí eu já não tinha sentido mais nada.
não tinha mais ansiedade, não tinha mais pânico. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? E ele nunca mais teve crise. A partir desse dia, ele não teve mais crise. Eu fui percebendo que Paulo foi mudando, ele não teve mais ansiedade. Paulo Henrique totalmente transformado, totalmente mudado, curado, liberto. Toda essa libertação, se eu tô aqui hoje, é por causa de Deus e porque para quem não acredita, já tá a prova de que milagres existem. Quando você entrega na mão de Deus, na mão do Senhor, Jesus cura a esquizofrenia. Ela tem cura sim. Então eu vejo que a minha vida, ela mudou de uma forma extraordinária. Deus, ele fez isso por mim. Oh, glória a Deus, aleluia! É isso que você tem que fazer, meu querido. É isso, minha amiga, que você tem que fazer. Se firmar nos pensamentos de Cristo e mandar embora qualquer pensamento maligno. Dizer para o mal, demônio, aqui tu não fica mais. Você não vai mais perturbar a minha mente. Você não vai mais me encher de medo. Não, está repreendido todo esse mal. Você tem que expulsar em nome de Jesus. E ele vai ter que sair para a glória de Deus. Não tem mal que resista ao poder, à autoridade que há no nome de Cristo Jesus. Esse Jesus maravilhoso já te abençoou. Você já é a bênção nele. Tome posse disso hoje. Assuma o seu lugar e viva o melhor que Deus tem preparado para você. E eu te convido, hein? Isso começa aqui em Santa Margarida, na Estrada do Campinho, 5.200, o endereço da sua vitória. Aqui no Rio de Janeiro, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande, subbairro de Campo Grande, Santa Margarida, Estrada do Campinho 5.200, o endereço da sua vitória, especialmente domingo, hein? Domingo às 8, 10, 15 e 19 horas. 4 horários de bênção para você. Você acompanhou a nossa igreja, ampla, espaçosa, preparada para receber você e toda a sua família. Vai ser forte. Vem que vai ser lindo em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora, quero unir a minha fé com você. Prepare um copo com água. Nós vamos fazer agora a oração da fé. Enquanto você está preparando aí esse copo com água, quero te convidar. Nossas mídias sociais estão cheias de bênção para mim e para você. Cada programação melhor do que a outra, coisa linda, coisa forte. Então tome posse da bênção aí, assista, seja fortalecido e robustecido na fé, em nome de Jesus. Aleluia? Preparou aí? Vamos orar agora, hein? O poder de Deus já está fluindo. Deus, amado, querido, Senhor Criador dos céus e da terra, consagramos agora esses copos com água. Coloque a tua virtude aí, Senhor. Opere proezas e maravilhas por meio dessas águas, que sejam águas que saram, águas que transformam, que purificam, que libertam, que cadeias sejam quebradas pelo poder da tua unção. E eu exijo que todo mau pensamento, pensamento de derrota, todo mal, bata em retirada da vida dessa pessoa, saia do caminho dele, do caminho dela, em nome de Jesus. Meu Deus, que reine a tua paz, o teu amor, a tua graça, em nome de Jesus. Está abençoado? Beba esse copo com água nessa hora. Glória a Deus. Respira fundo agora. Desfrute da bênção, da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus te dá saúde. Deus te abençoe, amém? Não sai daí não, que está chegando uma canção bonita para você se achegar mais ainda a Deus. Você está livre, liberto em Cristo Jesus. Toma posse disso agora. Diga, eu estou livre, estou liberto, estou curado pelas feridas de Cristo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Não sai daí, porque está chegando essa canção, falei para você, vai ser forte. E eu quero agradecer a você por estar aqui conosco, tá bom? Um beijo no seu coração, um grande abraço. Fique na paz, em nome de Cristo Jesus.